Oiê! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, galera. Eu sou a Paula e esse é o canal Arte por Paula. Deixa eu falar pra vocês, hoje eu vim aqui fazer o processo de um fundo de tela. Então, separei algumas corzinhas aqui, fiz uma paleta de cores interessante pro meu gosto. E aí, vim hoje fazer um fundo de tela diferente, então resolvi trazer vocês comigo, coloquei pra gravar. E esqueci minha Xuxa novamente. Um erro grave de vir pro ateliê sem trazer uma Xuxinha de braço. E pra quem pergunta se isso aqui é uma Xuxinha de braço, não, minha senhora, é uma tatuagem. Não dá pra usar como Xuxinha de braço. Alguém, acho que foi no Instagram que eu falei que eu tava sem Xuxinha. Alguém tem uma no seu braço, não é não? É isso, fiz aí o vídeo de estou de volta pra vocês e nem falei, né? Voltei um pouco mais tatuada, como vocês podem perceber. Então, vamos lá, jogar umas tintas aqui nessa tela e fazer ela ficar belíssima? Bora! É isso que eu tenho hoje pra mostrar pra vocês. Vamos, minha senhora, eu escolhi aqui minhas cores. Não sei se daí de onde vocês estão dá pra ver, mas acredito que dê. Escolhi algumas corzinhas e vou trabalhar basicamente com 6 cores de tinta diferentes. Ih, já acabei de misturar uma aqui. Vou colocar também um verdinho, mas eu vou deixar o verde pra ir adicionando no futuro, só pra eu ir pegando aqui, se cabe ele, nessa cartela de cores, porque o tom de verde mais, assim, fechado que eu tenho é esse verde musgo, verde militar, esse verde aqui. Então eu vou ver direitinho como que eu vou trabalhar com ele aqui, tá? Mas por hora vamos começar com os tonzinhos belíssimos aqui, de tons meio que pastéis. Acho que o mais alegrinho que eu coloquei foi coloquei 2 alegrinhos, né? Um rosa choque, rosa chiclete e um amarelinho bem vibrante. Essas cores quando seca elas ficam um pouco menos vívidas do que tá aqui, tá? Só pra constar. E aí, essa técnica aqui, você precisa estar com a tinta um pouco mais fluida, sabe? Ela não dá pra ser com a mesma textura, com a mesma viscosidade da tinta do acrílico derramado, por exemplo. Ela tem que estar mais aguadinha, bem pingando gotas. O acrílico derramado é bom que a tinta esteja caindo feito um fio. Essa daqui, o ideal é que ela esteja caindo em gotonas mesmo, ou nem caindo, mas assim, bem mais aguada, sabe? Então, é isso, vamos começar. É pra ela ficar mais aquarelada quando secar, então tem que estar mais aguadinha mesmo. Ai, que satisfação boa. A minha ideia aqui para essa arte é ir trazendo uma coisa mais... Peraí, deixa eu acertar bem então. É para que esses retângulos fiquem meio assim... bem misturados, sabe? Bem intercalado, eu disse. Que as cores fiquem intercaladas umas com as outras. E aí aqui é paciência. Paciência, como tudo que tem que fazer, tudo no mundo da arte, você tem que ter paciência. Tudo no mundo do trabalho manual. Achei que eu tivesse pegado um pincel mais reto possível os pelinhos. Porque esses assim, ó, esses aqui costumam ter o pelo não tão reto aqui embaixo, né? Ele já deixa mais esfumadinho. Eu queria um com corte mais reto. Mas percebi que eu não tenho. Porque esse aqui é o que eu achava que era o pelinho mais reto, que ele é com pelo sintético de... como é que é? O nylon, eu acho. Porém, não tá ficando tão retinho. Mas tudo bem. Vai dar um efeito bonitão também.
sua vida? Conta aqui nos comentários como é que você tá. Vamos bater papo enquanto a gente vai fazendo esse momentinho delícia aqui? Conta aí pra titia, minha senhora. Como você está? Como é que você tem passado, hein? Calor, muito calor aí na sua região, muita chuva, muito frio. Me conta, vamos fofocar. Não fofocar não, vamos papiar. Ou se você gosta de fofoca também não tem nada contra não. Só não me alimento muito dela, mas que não faz bem pra vida. Mas enfim, vamos papiar. Papo furado. Cá. Ai, que linda essa cor, gente. Que corzinha bonita. Linda demais, mamãe. Do nada a pessoa fala com o pai. É isso aí que você tem. É isso aí. A saúde mental da garota é isso, viu? Fala com as minhas artes e com as minhas construções como filhinho. Não deixa de ser. Minhas criações são meus filhos, de alguma maneira, né? Meus bebês. Me conta qual é o seu refúgio. Deixa aqui pra eu saber que tipo de gente anda me seguindo. Fala aqui, o que é que você faz assim, que você pega pra fazer como refúgio? Ai, isso aqui, eu me alimento muito bem disso. Vai lá, conta aí. Achei interessante trabalhar também nas laterais já, né? Com a cor que tiver mais próxima aqui. Aqui em Brasília tá quente, gente, esses dias. Quente, quente. Faz parte, né? Aqui é um lugar mais quente mesmo. Que quente e seco, né? Acho que o que piora, na verdade, é o tempo seco. Tempo seco é o que deixa a sensação térmica pior. Olha aqui, se você for usar esse vídeo como inspiração para criar uma tela aí, você que me capriche nessas bordas, tá, senhora? Tô de olho em você, você capricha para fazer essas bordas bonitinhas. Não me venha pra cá deixar o negócio todo cangalhado aqui na borda, não. Tô de olho, faça direito as coisas. Tudo que você se propôs a fazer, faça direito. Que linda, eu já tô apaixonada. Agora vamos de azul? Vamos de azul, viu, senhora? E esse azul que é chique, gente. Tem até brilhos. Cadê a marca da tinta? Não tem nem um potinho na minha frente pra eu falar pra vocês de qual é esse azul. Pera, deixa eu falar. Achei o azul na minha frente. Esse aqui, ó, da marca Daiara Acrílica. Esse azul aqui, menina. Azul da Daiara Acrílica top. Azul anil. Ele tem uns brilhinhos que, puxa vida, abala meu coração. Ai, que cor perfeita. Ai, gente, o brilho dessa tinta tá me encantando muito. É muito lindo. Beautiful.
Por onde eu começo com rosa? Aqui na minha frente. Ai, que rosa lindo! Que rosa babado! Que rosa babadeiro! Belíssimo esse rosa. Já percebi que ele tem um pigmento que não se esfuma muito bem. Fica mais manchadinho, talvez. Mas vamos na fé, vamos continuar trabalhando. Ele é bem mais fechado também. Fica tão interessante quando você encontra uma cor na outra. E isso faz com que a cor uma da outra vai se fundindo. Uma cor com a outra que ainda tá um pouco molhadinha vai se fundindo. Ai, como fica interessante. Aqui, inclusive, ó, o rosa tá se espalhando ali pra cima do azul. Coisa linda. Tô gostando desse efeito. O pincel definitivamente não é o mais fácil para fazer com que, se você tem a intenção de fazer ficar bem retinho os seus retângulos, sabe? O quadrado ou a forma que você vai querer deixar aí na sua marca, na sua pincelada, você vai precisar de um pincel talvez um pouco mais preciso mesmo, de topo. Ou desapegar de deixar tão fielmente retinho assim. Eu confesso que eu quero deixar minimamente, quando secar, com a aparência de que é um retângulo. Então eu tô tentando deixar o mais ajeitadinho possível, porque quando a tinta seca é isso, ela absorve um pouco no tecido, mas ela também dá uma esfumada naturalmente assim, sabe? Então, eu não quero deixar, se eu quisesse trabalhar o retângulo tão duro assim, certinho, eu faria de fita, faria um molde de fita e pintaria, mas eu não quero, essa não é a ideia, eu quero que realmente fique Depois eu vou mostrar pra vocês mais pertinho de cima, quando estiver seco já, pra vocês perceberem que a tinta, quando um retângulo encosta na outra tinta, dá uma esfumadinha, porque ela ainda tá um pouco úmida, sabe? Gruda uma na outra. E essa aqui, acho que é uma das coisas mais legais que eu tô vendo aqui de maneira de trabalhar. Tô ficando apaixonada. Belíssimo, belíssimo. Quero mais rosa. Onde mais eu vou botar rosa? Aqui tá faltando rosa, né? Tá um buraco aqui branco. Vou botar um rosa, pra ficar muito bonito. Vou deixar só assim. Meio caído. Trazer um rosa aqui pra baixo.
Agora eu já mudei de rosa, tô com um rosa um pouco mais... um rosinha chiclete, um rosinha um pouco mais vivo, sabe? Inclusive esse rosinha também tem brilho, igual o azul. Bem bonito, um rosa bem forte, acetinado. Um rosa pink, galera. E lindo esse rosa, fala sério. Comecei com o amarelo, gente. Gente, eu fiz uma pausa nesse processo de ontem pra hoje, quer dizer, de um dia pro outro, justamente porque tava ficando um pouco, tava demorando pra secar a tinta. Mesmo eu fazendo uma camada fininha, com, sei lá, no máximo 3 pinceladas, mas mesmo assim começou a ficar acumulando umidade e não secar rapidamente. Então, quando eu fazia um retângulo próximo do outro, já logo borrava. Logo a tinta entrava uma na outra e ficava um borrão além do que eu queria. Deixei secando, já tá sequinho, como vocês podem ver, ó. Consigo passar a mão, tá bem sequinho. Então, hoje já tá seco que dá pra fazer outras camadas. Ontem eu senti que uma camada já tava prejudicando a outra, daí eu
dei essa pausa. E aí, eu percebi hoje que tem alguns tons onde entrou muito uma cor na outra, que ficou uma cor definida, um borrão. Então, eu quero corrigi-lo. Pra corrigir esses meios, esses retângulos onde ficou meio borrado, porque veio muito vermelho. Na verdade, no vídeo parece vermelho, mas isso aqui é um rosa queimado, assim. Quase uma sala. Que entrou pra dentro do azul, e aí aqui também. Então, aconteceu de alguns retângulos essa mistura não ficar tão bonita. Então, eu quero corrigi-lo. Daí, eu vou pegar uma cor mais forte, eu vou pegar esse azul aqui hoje. A minha intenção era não colocar muito cores mais fechadas, sabe? Mas, enfim. A gente sempre começa com as cores mais claras e vai pigmentando caso surge necessidade. Nesse caso aqui, eu vou tentar com azul, como tem quase todas as cores, é mais puxada pro frio, assim. Só o amarelo que foge muito disso. Mas eu acho que cores assim com fundo mais fechado vai bem aqui. Então eu vou corrigir com azul um pouco mais escuro por cima, pra cobrir, né? Não aconteceu tão bem, peraí. Pegar um pouco mais. Coloquei muito pouca tinta. Então não dei uma cobertura como eu queria. Acho que eu vou ter que pegar a tinta mais concentrada. Eu sou louca nesse tom de azul. Chega de azul. Achei bonito até quando eu apliquei. Vamos esperar ele secar pra ver como é que ele fica. Se vai ficar um pouco mais apagadinho o pigmento, mas vou esperar secar. Isso eu vou colocar esses retângulos azul mesmo. Ai, agora que secou, eu confesso que eu não tô gostando tanto do azul assim. Não sei. Achei que ficou muito escuro, ficou muito pigmentado para a proposta que eu queria. Acho que eu queria uns tons mais pastéis, mais em outra escala. Fui usar ele e aí não gostei muito. Enfim, mas vou seguir preenchendo aqui. Agora eu vim com esse amarelo meio mostarda, sabe? Um amarelo bem... Aí vou dar uma preenchida em alguns espaços com ela também.
Pessoal, terminei de preencher com as cores, como vocês viram aí, só que fui fazendo mais algumas depois e preenchendo assim o máximo de lacunas brancas que tinha. Porém, teve alguns momentos que eu tive que fazer umas tintas usar umas cores mais escuras, justamente para cobrir algumas que borrou muito no processo da secagem. Então, acabei fugindo meio da minha paleta de cores, usei uns tons de azul marinho e tal. Até verde mesmo, eu acabei usando uns tons mais escuros. Que eu acho que super funcionou na composição, eu gostei, tá? Porém, pro que eu queria, para o propósito inicial, que eu quero esse fundo da tela bem... Era pra ter tudo nesses tons pastéis aqui, ó, nesses tonzinhos mais apagadinhos, sabe? Só que eu não queria fazer, tipo... 3 tons no máximo e tal, então eu queria usar bastante tons coloridos, por isso eu não tenho várias cores. Os tonzinhos mais pastéis, eu acho que eu tenho 2 ou 3 variedades só, então eu gostei da variedade de cores, porém tô achando ela tudo muito pigmentado, algumas cores, muito acesa. Eu queria que ele ficasse um pouco mais apagadinho, sabe, mais um tonzinho menos vibrante. Esse rosa tá muito vibrante, o verde e tal, eu queria dar mais uma neutralizada. Nisso, eu tive a ideia de passar um pouco desse perolado aqui, ó. Eu tenho essa tinta aqui, parece branco no vídeo, mas ela não tem muito pigmento branco, na verdade. Ela é mais um perolado, ela dá um brilho, sabe? Não fica muito brançado. Então, eu vou colocar aqui, e aí como ela tá na textura, na fluidez do acrílico derramado. Então, eu vou borrifei um pouquinho de água mesmo na composição, para que ela fique um pouco mais emoliente, porque eu vou aplicar ela com esse rolinho aqui. Então, para aplicar com esse rolinho uma camada bem fininha em cima de tudo, eu vou dar uma borrifada de água para ela ficar assim, ó, mais líquida mesmo, sabe? Vou até borrifar um pouquinho no rolinho também, para que ele não roube muito produto, muita tinta. Deixar ele um pouco meio úmido assim. Vou deixar ele um pouco mais úmido. E aí, agora eu vou aplicar uma camada dessa tinta. Eu quero ela com essa cintilância, inclusive usei várias tintas nessa composição que tem uma cintilância. Esse rosa, ele simplesmente é perfeito, ele tem uma cintilância lindo, porém ele também é muito pigmentado. Esse azul também tem uma cintilância muito linda. Então eu gostei do fato de ele ter um pouquinho de brilho, óbvio, eu sou a pessoa do over. Mas as cores eu queria um pouco mais apagadinha, então eu vou dar uma camadinha desse perolado em cima, só pra eu entender mais ou menos aqui como que vai ficar. Acho que vou ter que pôr um pouquinho mais de tinta. Rolinho sempre rouba mais da tinta do que pincel, né? Pincel não rouba tinta, principalmente os que eu uso, cerdas naturais. Até os de cerdas artificiais também não rouba tanta tinta como o rolinho. Mas acho que vai funcionar pro que eu quero. Vamos lá, se precisar de mais eu vou pegando mais. Acompanhe. Espero que eu não sei por onde começar, se é melhor daqui pra lá. Vai funcionar, hein? É só que o rolinho é capaz dele secar e ficar com um pouco das marcações do rolinho. Mas não vai ficar ruim também não. Já consigo ver que vai dar uma textura diferente. Vai funcionar, hein? Acho que pra vocês vai estar num tom mais esbranquiçado agora. Porque no vídeo parece mais... que ficou
um pouco mais branco do que na real aqui. E também tá molhado. Então ainda tem o fato de que vai secar, né? Vou pegar mais um pouquinho. Acredito que quando isso aqui secar, aí vai ter exatamente equilibrado aqui as cores como eu queria. Ai, gente, eu amei fazer o rolinho em espaço grande. Tinha pensado em ficar aplicando com pincel, mas isso aqui é uma mão na roda, hein? Aparentemente, quando secar, vai ficar talvez uma sombrinha só do pincel. Mas... Tá. Desse lado onde eu comecei, acho que o pincel tinha mais produto. Tô achando que ficou uma camada mais espessa. Agora vamos para as laterais, que já falei pra vocês que eu gosto muito de trabalhar também as laterais, né? Então vamos lá. Gente, essa tinta quando secar vai dar um brilho de pérola tão bonito que de perto aqui olhando já dá pra ver. Já dá pra ver que vai ficar um perolado muito bonito. Parece um esmalte cintilante. Eu só não olhei se ela já funciona como verniz também. Acredito que não, mas seria perfeito se tivesse um verniz com esse brilho aqui. Porque eu até tenho verniz brilhoso, mas ele não tem brilho assim perolado, né? Ele só realça um pouco das cores, mas não chega a ser essa pérola aqui, não. E ela seca muito rápido, né? Normalmente produtos assim com brilho, com cintilância, seca rápido mesmo. Vou ter que me acelerar aqui, porque tem partes que já tá secando, acredita? Em 2 minutos que eu comecei a passar. Gente, olha onde pegou no meu dedo, dá pra ver o brilho refletindo? Não, acho que quando seca brilha mais. Que lindo! Ficou um pouco com a textura do rolinho, mas vai funcionar também para o que eu queria. De dar uma apagada. Vou esperar secar completamente, daí eu venho mostrar pra vocês fazendo a parte do bordado, porque sim, essa tela vai ter muitas cores, brilho, como vocês estão vendo, e também vai ter bordado. Já falei, né, que eu gosto do over. Pois é, aí vou vou bordar uma arte aqui, ó. Já coloquei o rascunho ali. Vou esperar secar pra isso, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, agora que eu coloquei aquela camada do perolado em cima, e aí cheguei no tom que eu queria, como eu mostrei pra vocês, eu queria dar uma neutralizada nos tons dos pigmentos mais fortes, nesse azul mais escuro, no verde e tal. Então, consegui. Dá pra ver no vídeo, né? Ele ficou mais perolado, ficou com a camada mais... cobriu aqui, sabe? Tipo um véuzinho. Ficou bem lindo. Esse perolado é a coisa mais linda, gente. Não sei se vai dar dando pra vocês verem.
mas ele tem um brilho, sabe? Um acetinado. Ele realmente faz uma camada como se fosse uma pérola, sabe? Uma camada de esmaltação, assim, igual aquele esmalte da pérola. Eu gosto muito. Não é nem prata, sabe? É bem perolado mesmo. Então, dá uma cobertura, assim, leve, sabe? Que só neutraliza mesmo a pigmentação das cores mais presentes, assim. Das cores mais quentes, digamos assim. Na verdade, das frias. Nesse caso aqui era das cores frias, que tava bem marcante. Ficou lindo. E aí, secou, tá bem sequinho. Então, vou mostrar pra vocês hoje o que nós vamos fazer aqui depois desse fundo. Em cima desse fundo, eu vou fazer um bordado. Então, não sei se deu pra vocês verem durante eu estar pintando, mas aqui eu deixei um croquis de um desenhozinho que eu vou bordar ele com linhas. Que essa tela vai ter de um tudo, viu? Muitas cores, várias camadas, brilho e bordado ainda. Vou separar as cores que eu vou bordar ali e depois eu mostro pra vocês, tá? Vou tentar pegar umas cores mais semelhantes possível às que estão na tela. Deixa eu ver quantas cores. 1, 2, 3, 4. 4 cores eu vou colocar ali. Que lindo! Ai, esse tom de verde meio menta, eu amo demais, gente. Amo o tom de verde menta. Gosto muito. Esse amarelo também tá bem bonito. Ele é um amarelo quase que dourado. Bem amarelo, sabe? Amarelo limão siciliano, assim. Gosto bastante. Apesar que laranja também vai ficar bonito aqui. Mas eu acho que por hora vai ser essas 4 cores aqui.
Gente, aproveitando que eu vim aqui no ateliê embalar essa tela agora para envio, eu lembrei que eu não finalizei o vídeo dela, que eu gravei com todo o processo que eu fui fazendo ela, acabou que eu não gravei finalizando. E aí eu lembrei, antes de embalar, já vou aproveitar para poder mostrar para vocês como que ela ficou e gravar o final desse vídeo, ó. Ela ficou assim, de frente, como vocês podem ver, quase que não dá pra ver muito as cores. Elas ficaram mais como a minha ideia inicial, que é de ficar um pouco mais camuflada por conta do brilho do perolado. Dá pra ver? Agora se você coloca ela assim mais de ladinho, ó, aí já aparece mais as cores ficam mais presentes, tá vendo? Dependendo do ângulo. De frente ela fica um pouco mais neutrinha, os tons das cores, que eu adoro também. Por último, o último processo que foi feito esse bordado aqui, eu também consegui mostrar um pouquinho pra vocês, bem pequenininho. E ela é assim, esse charme todo com pouquíssimos filamentos. Essa maravilhosidade aqui que eu vim mostrar pra vocês mais esse vídeo, essa daqui já tá indo embora. Eu gosto sempre de mandar uma mensagenzinha pros meus clientes, colocar uma mensagem de fofura, de agradecimento por gostar do meu trabalho. Aí já coloquei isso também, já assinei, carimbei, agora é só embalar, tá? Antes de embalar, vim aqui dar um tchau pra vocês, ó. Um tchau com essa belezura! Muito obrigada, minha gente, por assistir mais um vídeo desse canal. Não esquece de se inscrever, compartilhar, dar like nesse vídeo. Beijo!